Bom, gente, boa tarde. Na verdade, de hoje, que já é o nosso 16º de 2021, a gente está recebendo o professor Gilberto Tadeu Lima, que é professor titular do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, pesquisador também do novo, recém-criado MAD, Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, da FEA-USP. E hoje o professor Gilberto vai discutir o tema Wage Inequality as a Source of Endogenous Macroeconomic Fluctuations. Então, em nome do PPGE, seja bem-vindo, Gilberto, te passo a palavra. Obrigado, Lídia. Obrigado, Norberto, pela gentileza do convite. É sempre um prazer voltar ao FRJ. Pena que agora, digamos, de maneira não presencial, né? Sem digamos, aquela socialização super agradável na sequência, mas, quer dizer, tomara que logo seja possível, né? Do ponto de vista da sistemática, Lídia, eu não sei, veja, o pessoal pode se sentir plenamente à vontade, né? Se tiver alguma questão de clarificação durante a minha apresentação, fiquem absolutamente à vontade, né? Para manifestar a questão. Se eu, porventura, me desvencilhar do chat e não perceber, né, que alguém tem alguma questão de clarificação, aí você me avisa, tá, Lídia, por favor? O seu Norberto me dê um... Ou então fiquem à vontade para também ligar o microfone, pessoal. Sem essa necessidade digamos, de intermediação por alguém, né? Vamos tentar fazer algo mais interativo possível, apesar das restrições, né? Mas aí, se for alguma questão, digamos, mais substantiva, né, ou alguma questão que eu vou abordar de alguma maneira na sequência, aí eu tomo a liberdade de, digamos, passar para frente. Mas fiquem à vontade. Bom, esse que eu vou apresentar, esse artigo aqui, ele, na verdade, é parte de uma agenda de pesquisa mais ampla, né, que eu venho desenvolvendo com o Jailson da Silveira, lá da Federal de Santa Catarina. E é uma agenda de pesquisa que, digamos, procura abordar, digamos, de uma nova maneira, uma série de questões em macro, com uma modelagem formal macro, né? Mas que conecta o comportamento macro da economia com padrões de heterogeneidade comportamental de alguns agentes. Então, é uma agenda de pesquisa em que a gente vai discutir questões tradicionais em macro, mas, digamos, com uma microfundamentação mais explícita, mais ampla, e uma microfundamentação que envolve, tipicamente, né, o uso de dinâmicas evolucionárias diferentes. Tá? Então, a gente tem aplicado isso para discutir questões, formas de heterogeneidade comportamental, como firmas que adotam profit sharing e firmas que não adotam, para agentes econômicos que formam expectativas de inflação e de produto de uma maneira ou de outra. Enfim, é sempre motivado, né, por alguma evidência empírica, que detecta alguma heterogeneidade comportamental que seja relevante, que seja empiricamente documentada. Então, quer dizer, deixa eu só, antes de entrar no modelo, deixa eu só fazer, digamos, aqui um prelúdio conceitual, também para falar um pouco dessa agenda de pesquisa mais ampla, né? Eu fiz, enfim, ao longo da minha carreira, eu fiz e ainda faço, ainda construo modelos macro baseados na figura do agente representativo, ou pelo menos dois agentes representativos, capitalistas e trabalhadores, por exemplo. Mas são construções que eu acho que iluminam, eu acho que nos permitem abordar de forma adequada uma série de questões, com certeza nos levam longe, né, em várias circunstâncias, mas eu acho que há uma série de questões em macro, né,
que se beneficiam de forma importante e geram novos resultados se nós, digamos, incorporarmos um padrão de heterogeneidade comportamental que vai além, para dizer, enfim, para falar da literatura não convencional, que vai além da distinção entre capitalistas e trabalhadores, por exemplo. Então, incorporar a heterogeneidade comportamental não apenas interclasse, mas também intraclasse. E aqui a gente vai analisar a questão da persistência da desigualdade salarial exatamente dessa perspectiva. A gente tem uma vastíssima evidenciação empírica, né, como eu vou mostrar na sequência, que demonstra a persistência de diferenciais de salários não negligenciáveis. Tá? E essa persistência ela é observada mesmo depois que a gente controla econometricamente para vários observáveis como gênero, raça, anos de escolarização, etc. Então, essa certamente é uma questão propícia e há evidências empíricas que sugerem que, em alguma medida, ela resulta de diferentes comportamentos das firmas, como eu vou mencionar na sequência. Bom, então, dar esse tratamento mais completo, mais adequado para a heterogeneidade, evidentemente, nos leva para um terreno em que, certamente, é muito mais conveniente, muito mais adequado, muito mais empírica e teoricamente robusto, né, supor que a tomada de decisão por parte dos agentes ela se dá num contexto de imperfeição informacional e de racionalidade limitada. Bom, para quem tem acompanhado a literatura em macro, digamos, tipicamente mainstream, né, já testemunhou que a questão da heterogeneidade tem cativado e tem chamado a atenção, tem sido objeto de uma vasta pesquisa na literatura macro tradicional. Tá? Então, se vocês fizerem uma busca por modelos de heterogeneidade, na literatura macro tradicional, vocês vão encontrar vários. Certamente é um avanço, mas, além, evidentemente, de serem modelos que tipicamente fazem uso dos princípios e pressupostos da abordagem convencional em termos de informação dos agentes, padrão de racionalidade, tipicamente, né, a heterogeneidade nessa literatura é tratada de maneira paramétrica. Então, tipicamente, se vocês pegarem, tem a literatura novo-keynesiana de modelos que eles chamam de HANK, né? Heterogeneous Agent New Keynesian Models. Ali, a heterogeneidade aparece de que maneira? Uma fração alfa das firmas fixa preço de uma determinada maneira, a fração complementar 1 menos alfa de outra maneira, mas aquela heterogeneidade ela é invariante no tempo, ela é paramétrica. O que a evidência empírica, eu acho que mostra de forma muito robusta também, né, é que a heterogeneidade comportamental ela varia endogenamente ao longo do tempo. Ou seja, ela varia e o faz de acordo com alguma dinâmica endógena. E esse é o caso da heterogeneidade comportamental que vai nos ocupar aqui, em termos de comportamento das firmas. Então, digamos, essa é uma questão tipicamente afeita, né, a um tratamento com base em alguma dinâmica evolucionária. Bom, a gente poderia ficar horas aqui discutindo qual é a melhor maneira de definir o que é uma dinâmica evolucionária. A gente poderia passar horas aqui, digamos, conversando sobre se a abordagem lamarckiana é melhor do que a darwiniana, quais as limitações de cada uma delas, se é a abordagem evolucionária do Hodgson, se é a abordagem evolucionária do Dose, se é a do nosso estimado amigo Mário Poças, tá? Mas não é essa a questão que eu quero entrar. Por dinâmica evolucionária, eu vou simplesmente denotar aqui a dinâmica de uma população que é guiada por 3 princípios.
a diversidade. Sobre a diversidade, opera algum mecanismo de seleção e, em função, como resultado da operação do mecanismo de seleção, algumas características ou alguns fenótipos, ou um fenótipo tem uma taxa de replicação mais alta do que os demais e aumenta, consequentemente, a sua participação na distribuição de comportamento ou na população. Tá? Por que eu acho que essa é uma forma, digamos, frutífera, né, de analisar questões em macro, fazendo uso de dinâmicas evolucionárias ou de jogos evolucionários, mais amplamente falando, né? Porque permite tratar a microdiversidade e a macrodinâmica como fenômenos coevolutivos, ou que coevoluem ao longo do tempo. Tá? Então, aqui, a gente tem uma microdinâmica que coevolui com a macrodinâmica. Aqui a gente vai ter uma microdiversidade que vai variar endogenamente ao longo do tempo, influenciada pelo comportamento das variáveis agregadas, grau de utilização da capacidade, distribuição funcional da renda, taxa de crescimento do produto, e, ao mesmo tempo, essa macrodinâmica vai ser afetada pela microdinâmica, tal como eu vou definir na sequência. Então, aqui, longe, né, da abordagem tradicional de conceber a macro como a micro multiplicada por N, né, o comportamento de um agente representativo, ele do ponto de vista da macro, ou a macro é a projeção agregada, né, do comportamento desse agente representativo. Aqui a gente tem, digamos, essa concepção mais rica, coevolutiva, né, de microdinâmica e macrodinâmica. Bom, aqui, né, o que vai caracterizar essa microdiversidade, em particular, né, é que as firmas vão se comportar de maneira diferente em termos de salário que elas pagam. Tá? Consequentemente, a distribuição de salários entre os trabalhadores também vai se alterar ao longo do tempo. Ela vai se alterar ao longo do tempo a partir de uma dinâmica evolucionária baseada no conceito de satisficing do Simon, tá? Mas, ao mesmo tempo, o comportamento macro do sistema, né, vai ser afetado por por esse evolver ao longo do tempo da distribuição de remuneração entre os trabalhadores. Então, aqui a gente vai ter uma coevolução entre desigualdade salarial e flutuações macro. Então, vejam, tem várias explicações para, de um lado, desigualdade salarial. Tem várias explicações para flutuações macroeconômicas. Tá? E o que a gente vai oferecer aqui nesse artigo, e isso vai pautar, né, as escolhas que nós faremos em termos de modelagem, é um determinado mecanismo, uma possível explicação pela qual a desigualdade salarial pode ser persistente ao longo do tempo, tá? Sem qualquer presunção de que essa seja a única e muito menos a melhor explicação. Mas é uma explicação plausível, nos parece. E o que a gente vai mostrar é que, para além das suas várias implicações distributivas desagradáveis, né, a desigualdade salarial gera, ou pode gerar, sob condições plausíveis, flutuações macroeconômicas. Tá? Então, enfim, falando por mim, enfim, não sei o Jailson, tá? Eu posso falar mal dele, ele não está presente, provavelmente ele vai ouvir a fita depois, mas aí é tarde, né?
Mas o que eu mais gosto do artigo é exatamente essa provisão de uma explicação para as flutuações macroeconômicas com base na desigualdade salarial. Isso, para mim, enfim, é o mais novo, é o que o artigo tem de maior novidade, eu acho, né? E é o que, digamos, mais me deixa satisfeito com isso. O que eu chamo de flutuação macro, pessoal? Aqui deixa eu só... Ué. Deixa eu ver se eu pausar o compartilhamento. Estou tentando ir para um outro... Eu só... Acho que tem que compartilhar outra tela, né? É esse arquivo aqui que eu quero mostrar para vocês. Estão vendo, né? Então, aqui, pessoal, só para, digamos, motivar inicialmente, né, para o tipo de flutuação macroeconômica que qualitativamente a gente vai procurar replicar, qualitativamente falando. Então, aqui a gente tem do Fed de St. Louis a utilização da capacidade para um período longo, né, para a economia americana, e atentem, né, para esse padrão de flutuações. É algo qualitativamente como este comportamento ao longo do tempo que a gente vai querer replicar, qualitativamente falando. Tá? É alguma coisa cíclica, mas aperiódica, né, e irregular. Aperiódica em que sentido? Né? É muito improvável que o mesmo ponto seja alcançado, né, em 2 anos diferentes. Mas tem esse comportamento cíclico, né, de sobe e desce, flutuações, e parece não ter, digamos, nenhum tipo de regularidade definida. Tá? Só para dar um spoiler inicial, né? Isso para quem está mais familiarizado com a literatura de sistemas dinâmicos, sugere um comportamento caótico. Aqui para o grau de utilização da capacidade. Aqui a taxa de crescimento. Aqui é o crescimento, né, de um trimestre em relação ao trimestre anterior. Por isso que tem taxas de crescimento de 30%, por exemplo, que é trimestre contra trimestre. Também um padrão aperiódico, irregular e cíclico, né, para a taxa de crescimento. Aqui, em homenagem ao meu estimado coautor Mark Satterfield e a Joana Avritzer, ex-aluna aí da UFRJ, ex-orientanda do Mark, né? Aqui o mesmo comportamento para a utilização da capacidade. Tá? O interessante é que nesse artigo eles têm a utilização da capacidade de trended, tá? Mas também um comportamento de flutuação aperiódica, irregular. Tá? E aqui uma outra medida, né, usual, né, aqui o artigo do David Kiefer e da Codri narrada, né, o The Race to the Bottom. Aqui, a utilização da capacidade é medida, né, como o hiato de produto, por isso que a gente tem valores negativos aqui. Ou com o filtro HP, ou com uma abordagem do tipo função de produção, para vários países. Mas, de novo, né, um comportamento aperiódico, irregular, mas ao mesmo tempo cíclico para esse conjunto de países. Tá? Então é isso que eu estou sugerindo, é isso que eu estou apontando, né, como flutuação macro, né, que a gente vai procurar replicar qualitativamente falando, pelo menos. Bom, aqui digamos, um apelo metodológico, pessoal. Se não gostarem do modelo em si, não joguem fora o bebê com a água do banho. Tá? Enfim, nem sempre é evidente e nem sempre é consensual o que é o bebê e o que é água suja. Né? Aqui, o bebê a ser preservado, eu acho, é a abordagem de questões macro com base em microfundamentos
de jogos evolucionários. Tá? Esse, para mim, é o bebê. Então, se não gostarem do modelo, ok, estamos juntos, sem problemas, mas não confundam o desgostar do modelo, tá, com o desgostar do potencial que esta abordagem oferece. Bom, como eu disse, sempre a gente parte de alguma evidência empírica documentada, né? E aqui a evidência empírica relevante para nós é a persistência de diferenciais de salários não negligenciáveis, importante, mesmo depois que a gente controla econometricamente por vários fatores observáveis, no âmbito dos indivíduos, no âmbito das firmas, características como gênero, raça. Então, mesmo controlando para esses observáveis, tipicamente, ainda se encontra um diferencial de salários que não é negligenciável e são persistentes ao longo do tempo. Tá? Isso é o que parte da literatura tem chamado de prêmio salarial no âmbito da firma. E aqui, um cara super ativo empiricamente nessa literatura é exatamente um dos que ganhou o Nobel, né? O David Card. Tá? Então, há uma evidência robusta de que algumas firmas pagam salários mais altos para trabalhadores que são, de outra forma, idênticos. Né? Também há evidência empírica de heterogeneidade em termos de produtividade do trabalho entre firmas. E também a documentação, o que para nós, digamos que estamos desse lado não convencional da literatura, não surpreende, né? É que as firmas têm poder de fixação de salários. Né? E esses dois fatores têm sido documentados, de novo, também com evidências oferecidas pelo David Card, tá? Como possíveis explicações para a persistência da desigualdade salarial. Bom, esse é um conjunto de evidências que nos interessa. Tá? O segundo conjunto de evidências que nos interessa, e que vem não só de evidências empíricas, mas vem também de uma série de experimentos de laboratório, ou estudo, que é a evidência de que maiores salários tendem a gerar incentivos em termos de aumento da produtividade. Tá? Então, tem várias explicações, tem várias sugestões com relação a quais são os mecanismos subjacentes, mas há evidência, claro, quer dizer, quando eu digo evidência, pessoal, não é que eu vou, enfim, não é que qualquer fenômeno real desta natureza que a gente encontrar no mundo real vai se enquadrar nesse conjunto de evidências. Não, o nosso ponto não é que essas evidências são universais. Elas são suficientemente representativas de ocorrência de relações causais que não são meramente episódicas. Ou seja, hipóteses que a gente vai incorporar ao modelo não são, para além de plausíveis teoricamente, elas também são embasadas empiricamente, em alguma medida, pelo menos. Tá? E temos também evidência econométrica, né, de que maior remuneração salarial aumenta a produtividade. Bom, com base nesses... Giba, desculpa te interromper, mas tu voltou já, né, para a apresentação central? Acho que precisa compartilhar de novo, que a gente está na... Ah, entendi. Preciso voltar para a minha apresentação, né? Obrigado, Olivia. Me atentem para isso, que eu passei por todas... Bom, agora estão vendo, né? Bom, todas as referências estão aí no artigo, pessoal. É só
Bom, com base nesse conjunto de referências, né, o que a gente faz? A gente vai construir um modelo macro, mas um modelo macro que vai dar um espaço maior do que o normal para a dimensão micro. E essa dimensão micro é que vai ter o seu comportamento pautado por uma dinâmica evolucionária que eu vou descrever na sequência. Tá? Bom, o que caracteriza, digamos, a heterogeneidade comportamental das firmas que nos interessa aqui, né? tal como suportado pelo conjunto de evidências empíricas que eu acabei de mencionar. As firmas, elas vão revisar periodicamente e possivelmente mudar a escolha que elas fazem de que salário real pagar. As firmas, elas têm poder no mercado de trabalho suficiente, a oferta de trabalho, como tipicamente se assume em modelos não tradicionais na parte macro, a oferta de trabalho é infinita ou suficientemente elástica ao salário real vigente, né? As firmas escolhem entre pagar um salário real mais alto ou um salário real mais baixo. Então, diferencial de salário aqui tem, principalmente por razões de tratabilidade formal, a desigualdade salarial aqui significa a possibilidade de que um determinado trabalhador receba um dentre dois níveis de salário, um mais alto e um mais baixo. Bom, aqui cabe a seguinte qualificação, pessoal. Essa escolha, por que dois e por que não uma distribuição com 50 salários, por exemplo? Bom, evidentemente eu adoraria ter uma distribuição mais completa, mais granulada, mas para quem teve oportunidade de dar uma sapeada no artigo, viu que por mais que o modelo macro seja simples, por mais que a microdiversidade, que a microdinâmica também não seja tão complexa assim, a derivação dos resultados, digamos, consumiu um esforço técnico considerável do ponto de vista matemático. Tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: sob determinadas condições estatísticas, a gente pode conceber esse argumento de que existem dois níveis salariais, um mais alto e um mais baixo, como se cada um deles fosse a média dos salários mais alto ou do salário mais baixo, sob determinadas condições, em termos do suporte, principalmente das duas distribuições. Sob determinadas condições, seria possível reinterpretar o que concretamente aqui será um salário mais alto, real, e um salário real mais baixo, como se cada um deles fosse a média de duas partes da distribuição, de uma distribuição mais granulada. A gente pode até voltar a isso depois. Bom, qual o incentivo que uma firma tem para pagar o salário mais alto? Bom, ao pagar o salário mais alto, ela consegue, né, que os seus trabalhadores operem com uma produtividade mais alta. Então, vejam a natureza do jogo aqui, pessoal. E é por isso que enfim, por isso que a gente faz uso, por isso que a gente bebe na literatura de jogos evolucionários. Vejam, uma dinâmica evolucionária em que só um fenótipo ou só uma estratégia sempre tem mais vantagem do que a outra, é um jogo sem graça, porque no tempo finito, evidentemente, todo mundo vai migrar, né, para aquela estratégia cujo fitness, ou cuja vantagem é maior. Então, para que o jogo tenha graça, né, cada estratégia, aqui são duas estratégias, pagar o salário mais alto ou pagar o salário mais baixo. Cada estratégia tem que ter vantagens e desvantagens. Porque se se uma delas tiver só vantagem e a outra só desvantagem, evidentemente o jogo fica sem graça, porque no tempo finito todo mundo vai migrar para a estratégia que só tem vantagens. Então, qual que é a vantagem de pagar o salário
mais alto? A vantagem de pagar o salário mais alto é que os trabalhadores assim contratados produzirão mais produto por unidade de trabalho, ou seja, terão uma produtividade maior. Qual que é o custo? Pagar o salário mais alto. Agora, pensem numa equação de markup Kaleckiana usual, em que o preço é obtido pela adição de um markup sobre o custo médio do trabalho. O custo médio do trabalho, o que é? É o salário real sobre a produtividade do trabalho. Esse é o custo médio do trabalho, em termos reais. Tá? Então, qual que é a vantagem do ponto de vista de lucratividade potencial de pagar o salário mais alto? Tudo mais constante, um salário mais alto significa um custo unitário do trabalho mais alto. Mas tudo mais constante, pagar um salário mais alto gera uma produtividade do trabalho maior. Então, o custo médio do trabalho, então, sobe o numerador, que é o salário real, mas também sobe o denominador, que é a produtividade do trabalho. A questão é, qual efeito vai preponderar? E qual efeito vai preponderar, como veremos, vai depender do que as demais firmas fazem. Porque as firmas interagem entre si. Essa é uma dinâmica populacional em que as firmas interagem entre si. O que é melhor para uma firma fazer depende do que as outras firmas estão fazendo, como veremos. Então, tem essa interação estratégica entre as firmas. Só que do ponto de vista de uma economia descoordenada, em que a tomada de decisão ela é feita de forma isolada e não coordenada entre as firmas, individualmente nenhuma firma leva em conta, digamos, que as suas decisões individuais vão afetar o incentivo das outras firmas. Tá? Eu não vou me alongar nessa parte, pessoal, porque ela vai reaparecer na hora do formalismo. É que eu prefiro contar tanto quanto possível a substância, né? Ou descrever tanto quanto possível a substância antes de apresentar o formalismo. Então, quer dizer, é um jogo. Pagar o salário mais alto significa, por parte de uma firma, fazer a seguinte aposta. Será que eu vou obter um ganho em termos de diminuição do custo médio ou unitário do trabalho, que vai me permitir aplicar um markup mais alto e ter, portanto, um lucro unitário maior do que se eu pagasse o salário mais baixo, mas como contrapartida, contratasse trabalhadores cuja produtividade é mais baixa. Então, essa é a aposta. E o que a gente vai ver é que essa aposta nem sempre vai dar certo. Ou nem sempre vai dar certo para todas as firmas que a fazem. Bom, mas para ter graça, a nossa dinâmica evolucionária, evidentemente, né? Se a firma, num determinado curto prazo, optou por uma determinada estratégia e ela considerou que essa estratégia não gerou os resultados que ela considerava satisfatórios, ou satisfacing, para usar a expressão do Simon, elas vão cogitar a hipótese de revisar a sua decisão. Então, vai ter um protocolo de mudança de estratégia que a gente vai ter que definir. E esse protocolo de mudança de estratégia vai ser baseado no conceito de satisfacing do Simon. Que aqui eu vou precisar falar pouco, né? Quero crer que o Simon, Norberto, ainda é larga e entusiasticamente, né, lido e apreciado no FRJ. Bom, aí o que a gente vai ter? Na parte macro, o modelo vai ser um modelo de crescimento liderado pela demanda. Tá? Com características que vocês já vão ver quais são. Tá? A distribuição funcional da renda, ela vai ser uma variável importante, né? Mudanças na distribuição funcional da renda vão gerar mudanças no grau de utilização da capacidade e na taxa de crescimento, porque mudanças na distribuição funcional da renda vão afetar a demanda efetiva agregada. Bom, mas aqui a gente vai dar
microfundamentos evolucionários para variação ao longo do tempo na distribuição funcional da renda. Por quê? A parcela dos lucros média, que vai ser uma média entre a população de firmas, né, vai depender do comportamento das firmas. Então, aqui a distribuição funcional da renda, no plano macro, ela depende de como a microdiversidade, como que o comportamento das firmas, como que a composição do comportamento das firmas varia ao longo do tempo. E a forma como as firmas, a maneira pela qual a distribuição de comportamento entre as firmas vai mudar ao longo do tempo, vai depender de variáveis macro, naquela coevolução que eu mencionei. Então, deixa eu dar 2 spoilers aqui, pessoal, para aqueles que, enfim, eventualmente não possam nos acompanhar até o final. O spoiler 1 é que, de fato, a gente vai, sob condições plausíveis, derivar a desigualdade salarial como um resultado persistente. Ou seja, como um equilíbrio de longo prazo estável. Equilíbrio no sentido de persistência, algo que persiste, né? O que está alinhado com a evidência empírica, né? E o spoiler 2, níveis de desigualdade salarial plausivelmente reduzidos, 12, 13, 14% de desigualdade salarial, o que está dentro da faixa tipicamente observada na literatura, a níveis plausivelmente baixos de desigualdade salarial são suficientes para gerar flutuações macroeconômicas nas variáveis grau de utilização, distribuição funcional da renda e taxa de crescimento do produto. Bom, como eu disse, pessoal, eu vou ser minimalista na parte algébrica, né? O modelo, como eu falei, o modelo ele é simples na parte micro, relativamente simples na parte micro, relativamente simples na parte macro, mas ele, por razões várias, né, ele acabou ficando complicado do ponto de vista da sua solução algébrica, principalmente por essa característica que a gente obteve, ou queria obter, de mostrar que a desigualdade salarial persistente pode ser uma fonte de flutuações macroeconômicas. Isso exigiu, digamos, um arsenal técnico, né, um pouco mais complexo. Mas é uma economia que, na parte macro, pessoal, é típica, né, na literatura de crescimento liderado pela demanda, nas suas várias, digamos, nos seus vários segmentos. Tá? É uma economia fechada e sem governo, produz um único bem, esse único bem pode ser usado para consumo e investimento, então, hipóteses absolutamente normais. Tá? O produto ele é gerado e comercializado por firmas imperfeitamente competitivas que usam capital e trabalho, tá? Usando uma tecnologia de produção do tipo Leontief, onde coeficientes fixos. Né? Só que, notem, né? O coeficiente de trabalho, que é a produtividade do trabalho, vai ser fixo num dado momento do tempo, mas vai variar ao longo do tempo. A produtividade do trabalho média varia ao longo do tempo exatamente porque eu vou ter, ao longo do tempo, uma fração de firmas que remuneram os trabalhadores com um salário mais alto e, portanto, tem uma produtividade mais alta, e firmas que remuneram os trabalhadores com um salário mais baixo e, portanto, tem uma produtividade mais baixa. Então, tanto o salário real quanto a produtividade vão ser uma média ponderada, né? Onde o fator de ponderação vai ser a proporção de firmas que adotam uma estratégia ou outra. Uma coisa que a gente coloca aqui, que é, digamos, é até velho, né? Isso vem lá de Suisse, bem, sabe? Que é
as firmas enfrentam uma restrição de preço limite para efeitos de obstruir ou criar barreiras à entrada. Tá? Então, aqui tem um tipo de curva de demanda quebrada à la Suisse. Tá? Por que a gente quer isso, pessoal? Voltem de novo na natureza do jogo. As firmas são imperfeitamente competitivas e fixam preço aplicando um markup sobre o custo médio do trabalho, em que o custo médio do trabalho é o salário sobre a produtividade do trabalho. Imaginem uma firma que paga o salário mais alto e, consequentemente, tem acesso a uma produtividade mais alta. E o que ela tem de ganho de produtividade supera o que ela tem que pagar a mais de salário real. Ou seja, ela tem um custo médio do trabalho menor do que ela teria se ela pagasse o salário mais baixo. Então, ela teria um diferencial de custo unitário do trabalho. Ela poderia fazer 3 coisas com esse diferencial de custo unitário do trabalho. Ela poderia cobrar o mesmo preço e aplicar o quê? Um markup mais alto. Ou ela poderia aplicar o mesmo markup e cobrar um preço mais baixo. Ou ela poderia fazer uma combinação das duas coisas. Preços diferentes para um bem homogêneo, a gente consegue justificar como característica de curto prazo. No longo prazo, seria difícil sustentar por que o mesmo bem, que é homogêneo, seria comercializado sistematicamente a preços diferentes. Então, a figura do preço limite, né, nos dá que ganho importante do ponto de vista teórico formal. As firmas comercializam aquele bem, independente da estratégia de compensação salarial que elas adotam, ao mesmo preço. O preço é homogêneo entre as firmas. O que é heterogêneo entre as firmas? O custo unitário do trabalho e o markup. Bom, mas se o markup, volta em uma equação calequiana de markup usual. A parcela dos lucros na renda varia positivamente com o markup. Então, a um markup mais alto corresponderá a uma parcela dos lucros na renda daquela firma individual, ou que eu prefiro chamar de lucro unitário, maior. Então, a firma que tem um ganho em termos de custo unitário do trabalho, aproveita aquele ganho, ganha em relação às demais, aproveita aquele ganho para praticar um markup mais alto. E, portanto, tem um lucro unitário mais alto. Bom, tem uma outra camada de heterogeneidade aí. As firmas não só podem ser heterogêneas em termos de se elas pagam um salário mais alto ou pagam um salário mais baixo, mas elas também são heterogêneas em 2 outras dimensões. Tá? Elas são heterogêneas em termos de estoque de capital que elas têm, e elas são heterogêneas em termos de utilização da capacidade. E para nós, pessoal, como a gente vai olhar para o macro, como a gente vai olhar para o resultado da microdiversidade, o que importa são valores médios. Então, eu tenho um número grande de firmas, cada uma delas tem um estoque de capital diferente, cada uma delas vai ter um grau de utilização da capacidade diferente, mas o que vai me interessar em última instância, claro, isso poderia trazer gigantescas complicações, mas quando eu levar isso para o macro, o que vai me interessar é a média. E aí, claro, eu vou ter que supor uma certa distribuição, etc, etc. Bom, em termos de nomenclatura,
sempre que tiver o subscrito H, é para denotar firmas que pagam o salário mais alto. Tá? E sempre que tem um subscrito L, é para denotar a variável correspondente ao comportamento das firmas que pagam o salário mais baixo. Então, W é o salário real, WH é o salário real pago pelas firmas que pagam o salário mais alto. E WL é o salário real pago pelas firmas que pagam o salário mais baixo. Bom, outra qualificação. Tá? Vejam, pessoal, óbvio, tá? Eu adoraria colocar o máximo de heterogeneidade possível. Eu adoraria poder elaborar um modelo em que a microdiversidade fosse muito mais rica do que a gente consegue contemplar aqui. Bom, mas entre eu querer e eu conseguir implementar, tem uma distância grande. Né? Então, não tem jeito. Tem um limite para tantas e quantas heterogeneidades a gente pode incorporar e o modelo continuar tratável analiticamente, formalmente falando. Claro, o legal seria que o salário real pago, que o salário real mais alto e o salário real mais baixo variassem endogenamente ao longo do tempo. E aí o diferencial de salário em si seria uma variável endógena. Não é o que a gente faz. Então, esses dois salários são, em termos reais, né, constantes ao longo do tempo. Ou seja, a diferença ou a razão entre eles é constante. Mas como a gente vai ver, outras medidas de desigualdade, essas vão variar ao longo do tempo. E lambda, né, que pode ser igual a 1 ou igual a 0, ou qualquer dos infinitos valores intermediários, lambda é a proporção de firmas que pagam o salário mais alto. E, consequentemente, 1 menos lambda é a fração de firmas que pagam o salário mais baixo. Bom, para a nossa dinâmica evolucionária, vai ser importante algumas medidas de desigualdade. Então, vejam, mesmo com os dois salários reais sendo constantes, determinadas médias entre eles não serão constantes. Então, o que a gente chama de salário médio de benchmark é essa média geométrica entre o salário real mais alto e o salário real mais baixo, em que o fator de ponderação é exatamente lambda. Então, isso é o que a gente chama de... e como lambda é a variável sobre a qual a dinâmica evolucionária vai operar, de acordo com aquele protocolo do tipo satisficing à la Simon, como eu vou descrever logo. Então, lambda varia ao longo do tempo. Então, se lambda varia ao longo do tempo, esse salário médio varia ao longo do tempo, mesmo que os salários reais sejam constantes. Bom, aí o que a gente chama de diferencial de salário relativo? Que é importante, como a gente vai ver, porque guarda uma correspondência grande com evidências empíricas que vão embasar a nossa formulação da dinâmica evolucionária. O diferencial de salário relativo é o salário mais alto como proporção do salário médio de benchmark. Tá? E o que a gente chama de diferencial de salário absoluto, e esse é constante, né? Que a gente chama de ômega, é exatamente a razão entre eles. Isso é constante. Mas o diferencial de salário absoluto ser constante não significa que o diferencial de salário relativo, que é ômega elevado a 1 menos lambda, seja constante, porque lambda varia, e nem o salário médio de benchmark, que também depende de lambda. Então, o que faz as diferentes medidas de salário médio variarem ao longo do tempo, o que faz as diferentes medidas de desigualdade salarial variarem ao longo do tempo, é exatamente a variável lambda, que reflete a diversidade no comportamento das firmas. Bom, qual a vantagem de pagar o salário mais alto?
contratar trabalhadores cuja produtividade é mais alta. Bom, mas qual mais alta? Então, eu preciso de uma função diferencial de produtividade. E, no fundo, vai me dizer o seguinte: quanto que pagar o salário mais alto vai me permitir obter de produtividade mais alta? Eu, firma, né, pensando. A é a produtividade do trabalho. Então, AH é a produtividade do trabalho nas firmas que pagam um salário mais alto. E T é o subscrito temporal. Tá? Alfa é esse diferencial de produtividade. A história que a gente vai contar, por argumentos que eu já vou detalhar rapidamente na sequência, é que o diferencial de produtividade será tanto mais alto, quanto mais alto for o diferencial de salário relativo. Por razões que eu já vou mencionar quais são. Então, notem, pessoal, aqui o jogo começa a ficar mais claro. Né? Pagar o salário mais alto tem um custo unitário do trabalho, em termos de salário, constantemente mais alto. Né? Porque a diferença entre os salários é constante. Mas a diferença entre as produtividades não é constante e ela depende desse efeito composição, que é o que as outras firmas estão fazendo, que é essa medida de microdiversidade dada por lambda. O que tem de importante aqui, nessa especificação, depois a gente vai assumir um formato explícito para essa formulação implícita aqui. O que importa é que o diferencial de produtividade varia positivamente com o diferencial de salário relativo, por argumentos que eu já vou mencionar. Mas, notem o seguinte, pessoal. Notem o seguinte. Esse diferencial de salários, esse diferencial de produtividade que uma firma que paga o salário mais alto pode obter, ele é decrescente na fração de firmas que pagam o salário mais alto. Ou seja, ele varia negativamente com lambda, que é a fração de firmas que pagam o salário mais alto. A intuição é simples, né, pessoal? Quanto maior a fração de firmas que pagam o salário mais alto, menor vai ser a diferença entre o salário mais alto e o salário médio de referência. Então, quanto maior for a fração de firmas que pagam o salário mais alto, menor vai ser o hiato positivo entre o salário mais alto e o salário médio. E, consequentemente, menor vai ser o ganho de produtividade. Isso, para quem... Veja, lembrem, enfim, isso a gente vê não só em jogos, a gente vê em organização industrial, ou qualquer situação em que agentes interagem entre si. Na linguagem tradicional, né, enfim, na linguagem usual, essa interação entre as firmas envolve o que a gente chama de substitutibilidade estratégica. Ou seja, a gente tem ações que são complementares quando eu fazer alguma coisa aumenta o payoff aí do Norberto fazer. Por exemplo, isso tem muito na área de tecnologia, né? Enfim, você tem retornos crescentes, todo mundo começou a usar o equipamento Windows, a Apple foi ficando para trás. Enfim, aquelas histórias da tecnologia, né? Você tem complementaridade estratégica. Quanto mais gente usa, maior a vantagem de outros usarem. Tá? Eu lembro até, enfim, para quem não lembra, faz tempo que eu não encontro o meu estimado Antônio Lixa, né? Mas o Lixa, na sua tese de doutorado, tem ali com urna de polia, enfim, tem uma pesquisa super interessante
em que esse princípio está lá. Quanto mais gente tira uma determinada cor da urna, como você repõe com a mesma cor, aumenta a probabilidade de você selecionar uma determinada cor. Aqui não. Aqui tem substituição estratégica. Quanto mais firmas pagam um salário mais alto, menos cada uma delas se beneficia. Num artigo análogo, pessoal, para quem tiver interesse, a gente coloca essa questão, eu e o Jailson, num artigo de diferencial de salário, digamos, correlato a esse, a gente coloca num argumento de extração de trabalho da força de trabalho. Ou seja, é um artigo deliberadamente aplicado, né, em que a gente aplica uma dinâmica evolucionária diferente dessa, né, ao processo, tal como descrito pelo Marx, ou por um Marx, de extração de trabalho da força de trabalho. Tá? Então, tem substituibilidade estratégica na extração de trabalho da força de trabalho. E essa é uma explicação que a gente dá num outro contexto para a desigualdade salarial. Bom, mas a gente vai assumir uma forma específica. Tá? O importante, pessoal, o importante é isso, né? Tem substitutabilidade estratégica na escolha de pagar um salário mais alto. Quanto mais firmas pagam um salário mais alto, menos na margem cada uma delas se beneficia em termos de obter um diferencial de produtividade. Isso é que é importante. Bom, antes de dizer por que a gente acha que essa forma funcional de extração de produtividade adicional faz sentido, deixa eu só fazer algumas qualificações também metodológicas aqui, pessoal. Vejam, como eu disse, a desigualdade salarial tem múltiplos determinantes. Flutuações macroeconômicas também têm múltiplos determinantes. Nós, como em qualquer exercício de modelagem, estamos privilegiando determinados mecanismos. O que não significa ignorar que outros mecanismos existem, eventualmente são até mais teórica e empiricamente robustos do que esse. Então, nem de longe a gente quer oferecer a explicação para a desigualdade salarial. Nem de longe a gente almeja oferecer a explicação para as flutuações macroeconômicas. O meu tempo de cruzadista, digamos, já ficou razoavelmente para trás. Eu vou ficar feliz se vocês considerarem que o mecanismo que a gente sugere, que a história que a gente conta, é plausível. Se ele é empiricamente, se ele, ao ser empiricamente testado, se revelar empiricamente robusto, é uma outra questão. Tá? Então, a gente vai abstrair de vários outros canais e mecanismos que fazem a intermediação entre compensação salarial e produtividade do trabalho. Vamos abstrair de vários outros mecanismos que podem gerar flutuações macroeconômicas e vamos privilegiar alguns. Então, aqui, pessoal, deixa eu fazer uma solicitação metodológica. Quando a gente assiste a um seminário na área de econometria, né, qual é o tipo de pergunta muito frequente que a gente ouve, né? O que quem vem apresentar ouve, né? Então, sei lá, ele ou ela vai lá apresentar um artigo sobre impacto da felicidade sobre o crescimento. Faz lá uma estimação. Invariavelmente, grande parte das perguntas vai ser qual? Ah, você controlou pelo conteúdo tecnológico? Ah, você controlou pelo tamanho do país? Ah, você controlou pela taxa de câmbio? Ah, você controlou pelo padrão de especialização da estrutura produtiva? Ah, você controlou pela taxa de juros? É ou não é, Lídia? Não é essa pergunta que a gente ouve incansavelmente? Ah, você controlou para isso? Qual é a sua estratégia de identificação?
o que no fundo é a mesma questão. Tá? Então, nós também cobramos isso do econometrista, não é? Ah, não, mas você encontrou uma correlação aí que não tem uma relação causal de felicidade para crescimento. Que, na verdade, os caras são felizes porque a renda per capita é alta. E a renda per capita é alta porque a taxa de crescimento é alta. Ah, não, então, sabe, não é a felicidade em si. Ou seja, quando a gente vai assistir um seminário de econometria, a gente cobra do apresentador que ele isole da melhor maneira os efeitos cuja relação causal ele quer estimar empiricamente. Não é isso que a gente faz? Bom, então eu peço que vocês tenham, com este modelo, o mesmo comportamento. E todas as simplificações que a gente faz é para controlar por outros efeitos. A gente sabe, mas não tem gênero no modelo. Não tem gênero. Aqui não tem distinção de gênero, não tem distinção de raça, todos os trabalhadores têm os mesmos anos de escolaridade. Ah, mas essa é uma hipótese real. É uma hipótese real. Como é irreal, todos os exercícios de controle que a gente faz na econometria. Mas eu não quero contar mais uma história de desigualdade salarial por razões de gênero ou raça. Já tem essas histórias. Eu não quero contar mais uma dessas. Ah, mas essa é uma economia fechada. E a literatura de comércio internacional mostra que determinadas formas de abertura ao comércio ou da conta capital geram desigualdade salarial. Eu sei disso. Mas eu não quero contar mais uma história como essa. Então, o que a gente está fazendo, no fundo, né, é controlando por várias outras diferenças para ver se aquele núcleo que a gente quer focalizar, ou focar, né, é capaz de gerar desigualdade. Bom, por que a gente acha que essa especificação, em que o diferencial de produtividade varia positivamente com o diferencial relativo de salário? Uma primeira razão que a gente dá, tá? É possível ver aquele diferencial de salário como se ele fosse visto convencionalmente por um trabalhador empregado como uma medida confiável da sua outside option. Ou seja, o quanto eu deixarei de ganhar se eu for despedido de uma firma e pago o salário mais alto. Além disso, há evidências, aquelas evidências que eu mencionei, de que o oferecimento de um salário mais alto tende a incentivar a provisão de maior esforço. Tá? Além disso, é possível ter uma vasta literatura sobre ponto de referência. Tá? E essa literatura, que é predominantemente experimental, né, nos permite supor que o salário médio de benchmark tende a ser visto convencionalmente como uma estimativa confiável da expectativa salarial sob condições de incerteza. Ou seja, ainda que essa literatura... Enfim, não vamos entrar nisso agora, porque tem um desvio muito grande, mas, no fundo, quer dizer, o que essa literatura está dizendo é uma daquelas 3 práticas que o Keynes chamou de teoria prática do futuro, lá no artigo de 37. Ou seja, expectativas formadas em relação a um futuro incerto fazem com que uma estratégia seja recorrer à opinião média. Né? Lembram, né, da teoria prática do futuro, lá no artigo de 37. Enfim, claro, essa literatura não chega tão longe a ponto de fazer a conexão com o Keynes, mas no fundo tem. Além disso, a gente tem evidência de survey de que desvios desse salário de referência são percebidos como afetando negativamente
o moral dos trabalhadores. Tem essa evidência econométrica de que o esforço depende do pagamento relativamente ao ponto de referência. E tem também esse artigo aqui do Abeler e outros, né? Esse é um artigo de economia experimental, que mostra que quando as expectativas salariais aumentam, agindo como ponto de referência, isso afeta positivamente a performance no trabalho. Então, quer dizer, essa nossa especificação é muito fortemente ancorada, né, em evidências de economia experimental. Vejam, pessoal, sincero e honestamente, óbvio que eu não compro isso com credulidade infinita. Mas o meu ponto não é esse. A gente se ancora tanto a evidências empíricas para mostrar, não que o modelo é universal. Enfim, porque eu não acho que nenhum modelo seja universal. Eu não tenho esse sonho laplaciano. Mas o conjunto de mecanismos e formas funcionais que a gente adota aqui tem corroboração empírica, empírica no sentido amplo, empírico-econométrica e empírico-experimental. É só isso que eu quero persuadi-los. E aqui, em função daquela substitutibilidade estratégica, né? Alfa é o diferencial de produtividade, lambda é a fração de firmas que pagam o salário mais alto. Notem que conforme lambda tende para 1, o diferencial de produtividade cai. Exatamente porque o hiato entre o salário mais alto e o salário médio cai. Bom, deixa eu falar rapidamente, né, para também não extrapolar demais o tempo. Vamos para a parte macro. A parte macro funciona da seguinte maneira. É um modelo de crescimento liderado pela demanda. É um modelo que tem capitalistas e trabalhadores. Trabalhadores gastam tudo que ganham. Capitalistas poupam uma parte da sua renda. E é um modelo em que, no macro, mudanças na distribuição funcional da renda vão afetar a demanda efetiva agregada e, consequentemente, a utilização da capacidade e a taxa de crescimento do produto. Tá? A gente vai ter uma função investimento que só tem o efeito acelerador, ou seja, o investimento depende apenas do grau de utilização da capacidade. Então, qualquer transferência de renda em favor dos salários, ou seja, um aumento da parcela dos salários na renda, aumenta o consumo sem reduzir o investimento. E aumenta o grau de utilização da capacidade e tem um efeito adicional multiplicador de aumentar o investimento. Então, é um modelo em que a demanda é wage-led. Tá? Além disso, esse é um modelo macro que, ainda que a função investimento tenha apenas o efeito acelerador e não tenha nenhuma variável distributiva, né, como a parcela dos lucros na renda ou a taxa de lucro, esse é um modelo liderado pela demanda de feição neocalequiana. Isso significa, concretamente, que a utilização da capacidade vai ser uma variável endógena no curto e no longo prazo. E a taxa de crescimento do produto, portanto, e a utilização da capacidade vão variar no longo prazo na mesma direção que a parcela dos salários na renda. Tá? Outros modelos de crescimento liderados pela demanda poderiam gerar outros resultados? Provavelmente gerariam. Mas aí fica o convite para quem quiser explorar as implicações em outros modelos macro. Igualmente de crescimento liderado pela demanda. A única coisa que a gente faz aqui por uma questão algébrica, pessoal, que, enfim, não quero perder muito tempo com isso. Tá? É conveniente para os nossos propósitos separar o tempo de maneira um pouco diferente. Na literatura neocalequiana tem sempre o curto e o longo prazo. Para os nossos propósitos é conveniente ter o ultracurto, o curto e o longo. Isso facilita na parte algébrica. Tá? Então, no ultracurto, a distribuição funcional da renda é determinada, porque os markups são determinados. No curto, a distribuição funcional da renda está pré-determinada
e ela determina a demanda efetiva agregada e o grau de utilização e a taxa de crescimento. Na transição do curto para o longo prazo, a microdiversidade se altera. Notem que isso vai gerar um comportamento não linear. Π é a parcela dos lucros na renda. E o barra aqui é para denotar que é a média, né? Então, como eu mencionei, a distribuição funcional da renda, na média, né, ela depende da fração de firmas que pagam o salário mais alto. E ela tem um comportamento não linear interessante. E, enfim, a gente não explora isso no artigo, né? Mas isso tem uma conexão, podemos até discutir depois isso, né? Isso tem uma conexão com o fato de que na literatura de crescimento empírica, né, de impacto da distribuição funcional sobre a demanda, o grau de utilização e a taxa de crescimento, é documentada uma não linearidade. Então, para quem, quer dizer, o artigo lá do Mihaly Nikiforos e do Duncan Foley de 2014 na Metroeconômica, né, eles encontram exatamente para a economia americana um impacto não linear, né? É que é não linear da utilização da capacidade para a distribuição funcional da renda. Mas um padrão de não linearidade análogo a gente encontra aqui. Tá? Porque aqui a não linearidade da distribuição funcional da renda depende exatamente da dinâmica evolucionária da microdiversidade. Então, notem que quando a fração de firmas que pagam o salário mais alto é suficientemente baixa, né, e a substitutibilidade estratégica ainda não é predominante, ou não é forte o suficiente, quanto mais firmas que pagam o salário mais alto, ironicamente, né, a parcela dos lucros na renda sobe. Porque, é claro, o efeito ganho de produtividade supera o efeito salário real mais alto. Então, isso é não Kalekiano, ironicamente. Né? O modelo é neocalequiano, mas gera um resultado não kalekiano do seguinte tipo. A gente suporia, né, que quanto mais firmas pagam o salário mais alto, maior a parcela dos salários na renda. Mas não. Isso só é verdade quando um número suficientemente grande de firmas já paga o salário mais alto. Porque aí, quando passa esse threshold aqui, ó, quanto mais firmas pagam o salário mais alto, cai a parcela dos lucros e, portanto, aumenta a parcela dos salários. Claro, uma não linearidade desse tipo pode explicar por que a gente tem resultados tão discrepantes em termos de o regime de demanda, profit-led ou wage-led. Então, aqui o modelo gera os dois resultados. Ele é um modelo neocalequiano, só com efeito acelerador no investimento, mas ele gera crescimento wage-led e profit-led. Bom, deixa eu falar, já estou me encaminhando para o final, tá, Lídia Roberto? Deixa eu só falar da dinâmica evolucionária do Simon. Tá? Bom, presumo que continua sendo necessário falar pouco do Simon, enfim, não porque não ele é suficientemente conhecido. Mas a gente busca, né, no Simon, o conceito de satisficing para esse protocolo que a gente constrói, tá, de mudança de estratégia. E por que o conceito de satisficing é importante para nós nesse contexto? Né? Porque, claro, as firmas, veja, não faria sentido que as firmas tivessem expectativas racionais. Se elas tivessem expectativas racionais, todas elas, no tempo finito, pulariam para a estratégia que gera o payoff mais alto, tá? Que gera o diferencial de fitness mais alto. Também não faria sentido que as firmas tivessem informação completa sobre o mundo, né? Sobre o ambiente em que atuam. Então, elas têm imperfeição e incompletude informacional e, portanto, tomam decisões sob condições de racionalidade limitada. Ou seja, elas não otimizam. E aí eu adoro essa caracterização do próprio Simon, né? A diferença entre otimização e satisficing é análoga a procurar a agulha mais fina do palheiro, que é otimizar, ou procurar uma agulha que seja fina o suficiente para que a gente possa costurar. Esse é o conceito de satisficing. Então, não é que as firmas vão decidir que estratégia elas vão adotar
maximizando uma função objetivo bem definida. Enfim, seria estranho, né? Então, e tem uma série de evidências empíricas de economia experimental, de novo, que confirmam esse comportamento de satisficing em vários contextos. Tá? Vejam, pessoal, esses são artigos. Aqui eu vou fazer uma sugestão. Tá? Esse artigo do Kaplan, American Economic Review. Esse artigo aqui do Rey, Econométrica. Revistas estritamente tradicionais. Que, não obstante, fornecem evidência experimental para alguém que nós, ou eu pelo menos, simpatizo, que é o Simon. Por que a heterodoxia não faz isso? Por que eu tive que buscar na American Economic Review e na Econométrica evidências em suporte do Simon? Isso deveria dizer alguma coisa sobre, acho que diz alguma coisa sobre a pouca permeabilidade que a heterodoxia tem em relação a várias questões. Eu acho. Bom, como é que funciona a coisa aqui, pessoal? E essa é uma parte estatística complicada, pessoal. Então, deixa eu falar sobre a substância de uma maneira que, no fundo, é a mais importante. Cada firma tem uma taxa de lucro que ela considera satisficing. Mas se vocês lembrarem desses modelos de crescimento liderado pela demanda, a taxa de lucro pode ser decomposta como o produto da parcela dos lucros da renda e do grau de utilização da capacidade. Então, as firmas têm um lucro unitário que elas consideram satisficing. Consequentemente, elas têm um markup que elas consideram satisficing. As firmas, elas são heterogêneas também nessa dimensão. Elas têm um markup que elas consideram satisfatório, e esse markup, considerado satisfatório pelas firmas, é heterogêneo entre elas. Então, tem uma distribuição. A maneira como esses markups satisfatórios, que são, cada um deles, específicos de uma firma, estão distribuídos entre as firmas, eles estão aleatória e independentemente determinados entre as firmas. E ao longo do tempo. Então, tem uma heterogeneidade importante. As firmas têm um nível de markup que elas consideram satisfatório, que é heterogêneo entre elas. Bom, aí o que acontece? Do ponto de vista de uma firma individual. Ela decidiu se ela vai pagar o salário mais alto ou o salário mais baixo. Se ela pagar um salário mais alto, ela tem um custo salarial mais alto. Mas ela tem uma produtividade mais alta. Quão mais alta vai depender do que as outras firmas estão fazendo. Bom, mas elas têm um estoque de capital que é heterogêneo entre elas. E vocês lembram, a gente pode usar como proxy do grau de utilização da capacidade a razão entre o produto e o estoque de capital. Então, por que o grau de utilização da capacidade efetivo das firmas vai ser heterogêneo entre as firmas? Vai ser heterogêneo entre as firmas porque elas têm estoques de capital diferentes, todas elas vão vender a mesma quantidade porque elas cobram o mesmo preço. Então, o quanto elas vão produzir e vender vai ser homogêneo entre elas, mas o seu grau de utilização vai ser heterogêneo porque o estoque de capital é heterogêneo. Mas tem um grau de utilização que é médio, a depender da distribuição. Então, como é que funciona? No fundo, né,
a pergunta que a gente vai fazer para uma firma individual, e, portanto, para o conjunto das firmas, é: qual a probabilidade de uma firma individual, dado o seu estoque de capital individual, dado o seu grau de utilização da capacidade individual, e, portanto, dada a sua taxa de lucro, qual a probabilidade desta firma individual ter uma taxa de lucro efetiva maior ou menor do que aquela que ela considera satisfaz. Então, é como se fosse um matching estatístico, pessoal. É como se eu pegasse aleatoriamente uma firma que está dentro, cuja taxa de lucro satisfatória está dentro de uma distribuição, e dissesse qual a probabilidade de que para essa firma individual, a taxa de lucro que ela efetivamente teve, que vai ser diferente da taxa de lucro das demais, ser maior ou menor do que aquela que ela considera satisfaz. É isso que eu estou chamando de matching estatístico, né? Então, eu tenho que ter uma função de distribuição acumulada que vai me dizer exatamente qual a probabilidade de que uma firma selecionada ao acaso vai ter uma taxa de lucro menor ou menor do que ela considera satisfaz. É isso que eu estou chamando de matching estatístico. Tá? Então, a taxa de lucro efetiva que ela vai ter vai evidentemente depender do seu grau de utilização da capacidade também. Mas o seu grau de utilização da capacidade vai depender do grau de utilização da capacidade da média da economia. E quão distante ela está daquela média. Então, tem essa enorme heterogeneidade entre as firmas. Mas, para nós, o que interessa é o fluxo migratório entre uma estratégia e outra. Em média, quantas firmas que pagavam o salário mais alto passam a pagar o salário mais baixo? E, em média, qual a fração de firmas que pagavam o salário mais baixo e vai pagar o salário mais alto? Então, onde que entra o lado evolucionário aí? Se a taxa de lucro que uma firma individual tiver for igual àquela que ela considera satisfazem, ela fica onde está. Se a taxa de lucro efetiva que ela teve, pagando o salário mais alto, for mais baixa do que ela considera satisfazem, ela muda para a estratégia de pagar o salário mais baixo. E vice-versa. Então, se vocês forem lá no artigo, essa é uma parte meio complexa, tem que assumir uma certa função de distribuição acumulada, mas, enfim, a lógica é essa. Mas é um mecanismo do tipo satisfaz. Bom, então, o que interessa para nós? O que vai acontecer ao longo do tempo? Para onde vai a microdiversidade medida pela fração de firmas que pagam o salário alto ou o salário mais baixo? É aquele lambda. Para onde vai? Ou seja, quais são os equilíbrios desse jogo evolucionário? Então, vejam, lambda pode ser 0, pode ser 1, pode ser um dos infinitos valores que a gente tem entre 0 e 1. Tá? Bom, a gente tem dois equilíbrios que a gente chama de monomórfico. O que é um equilíbrio monomórfico? Tá? O equilíbrio monomórfico é uma única forma. Então, lambda igual a 0, que significa que todas as firmas pagam o salário mais baixo, é um equilíbrio do sistema. Lambda igual a 1 é outro equilíbrio monomórfico. Todas as firmas pagam o salário mais alto. Bom, nenhum desses dois equilíbrios monomórficos replicam a evidência empírica de persistência no longo prazo da desigualdade salarial. Mostramos, entretanto, que a dinâmica evolucionária tem um equilíbrio polimórfico. Polimórfico significando várias formas que sobrevivem, né? Ou várias espécies, vários fenótipos. Aqui tem dois fenótipos, né? Pagar o salário alto ou pagar o salário baixo. Então, tem um equilíbrio polimórfico, que é um lambda estritamente entre 0 e 1. Tá? Esse equilíbrio polimórfico,
ele replica a persistência da desigualdade salarial. Porque aí eu tenho firmas que pagam salários diferentes. E aí o salário médio vai ser diferente. Tá? O grau de desigualdade vai ser maior ou menor. Bom, eu tenho 3 equilíbrios, portanto. A gente mostra que para valores do diferencial de salário suficientemente baixos, plausivelmente baixos empiricamente, como eu vou mostrar, esse equilíbrio polimórfico é um atrator local. Ou seja, por uma vizinhança suficientemente próxima dele, a economia converge para lá. Então, conclusão que importa de todo pedágio, quer dizer, formal pago, né? Valores plausivelmente pequenos de desigualdade salarial podem se tornar persistentes. O modelo gera esse resultado. Então, o modelo replica a evidência empírica de persistência de um diferencial de salários, que não é negligenciado, não é 0,5%, não é 1%, mas também não é 50%. Além disso, a gente mostra que os valores do diferencial de salário um pouquinho maiores geram um comportamento irregular da microdiversidade e, portanto, da distribuição funcional, do grau de utilização e da taxa de crescimento. Em particular, eu vou ler aqui para vocês, pessoal. Nesse gráfico de cima, enfim, esse gráfico, enfim, parece aqueles que criança desenha, mas é algo desse tipo. Mas ele é fácil de interpretar, pessoal. Aqui no eixo vertical, a gente tem o lambda, né? Que é a fração de firmas que paga o salário mais alto. E aqui no eixo horizontal, a gente tem aquele ômega, né? Que é a razão entre o salário mais alto e o salário mais baixo. Então, aqui a gente começa, por construção, com um ômega de meio, ou seja, 50% das firmas pagam o salário mais alto. Notem que a gente tem um equilíbrio único para lambda até ômega, que vai para 1,08, aproximadamente. Ou seja, 8%, até 8% de desigualdade salarial faz com que o equilíbrio polimórfico seja estável. Basta um ômega um pouquinho mais alto que o que era um equilíbrio vira 2. Ou seja, isso é o que a gente chama de... Acontece uma bifurcação. Eu tinha um equilíbrio e passo a ter 2. 2 pontos possíveis para um ômega suficientemente pequeno. Notem que para um ômega um pouquinho mais alto só, 1,12, né? Ou seja, de 8% para 12%, cada um daqueles equilíbrios bifurque em mais 2. Basta que ômega cresça um pouquinho mais para 13%, que cada um daqueles 4 equilíbrios bifurque em 2. Esse tipo de situação em que um equilíbrio bifurca em 2, sempre em 2, é o que a gente chama de bifurcação de flip, ou dobração de períodos. E aí são períodos do ciclo, né? E o que é essa área maluca aqui que a gente não consegue interpretar? Para valores pequenos, 15% de desigualdade salarial. A gente tem essa nuvem de pontos. O que é essa nuvem de pontos? Isso significa que, para o mesmo nível de desigualdade salarial, tem inúmeros pontos que a economia pode estar. Então, quando eu colocar o tempo para correr, a economia vai viajar, ou a variável vai viajar entre aqueles vários pontos ao longo do tempo. Ou seja, está plantada a semente, digamos assim, por uma microdiversidade
caótica, né? Ou seja, aqui é o fenômeno de caos determinístico, tá? Aquele comportamento irregular, caos no sentido, enfim, rigoroso do termo. Parece que não tem ordem, mas tem alguma ordem. Ela só não é, e o sistema não é aleatório por completo, ele é determinístico. Tá? E aqui embaixo é só a forma como a gente detecta o caos, que é o expoente de Lyapunov. Bom, para fechar. Então, peguem um diferencial de salário de 16%. Ou seja, ômega, que é o salário real mais alto, sobre o mais baixo, de 1,16. Ou seja, o salário real mais alto é 16% mais alto do que o salário mais baixo. Isso é suficiente para nos jogar nessa área aqui. Esses vários pontos possíveis que a economia pode estar. Esse é o comportamento. Aqui nesses dois gráficos é o tempo. Né? Aqui a gente tem o lambda no eixo vertical e aqui embaixo o tempo. Ou seja, olha o que está acontecendo com a microdiversidade. Lambda pode flutuar de um vale de 30% até um pico de 60%. Olha a microdiversidade, o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo aqui no painel de baixo, a gente tem aqui no eixo vertical, produtividade média da economia. E aqui o tempo. Olha o que está acontecendo com a produtividade. Aqui a gente tem a parcela dos lucros na renda, ou a distribuição funcional. A distribuição funcional, a parcela dos lucros na renda, flutua de um vale possível de 50% até um pico de 63%. Claro, a gente calibrou os parâmetros. Tá? Então, não é que a flutuação é maluca, né? Ou seja, você pega um período típico, né? Ela pode saltar a parcela dos lucros na renda de 0,55 para 0,60. Então, não é que quer dizer, a distribuição não flutua tanto assim. Não, mas vejam a escala. Né? Aqui a gente está saindo, aqui são variações em média de 2, 3 pontos percentuais. E aqui, por fim, né, o comportamento ao longo do tempo do grau de utilização da capacidade. Tá? Do grau de utilização da capacidade. E com isso, eu termino, né? Então, olhem para aquele... Então, deixa eu só achar aqui, pessoal. Então, quando eu disse que a gente também queria mostrar que a desigualdade salarial pode ser uma fonte das flutuações macroeconômicas, era esse comportamento do grau de utilização da capacidade, aqui no artigo do Mark e da Joana, ou como hiato de produto, tá? Esse comportamento de flutuações aperiódicas, irregulares, porém cíclicas, né? O porém cíclico, né? Porém cíclicas, né? Flutuações cíclicas, aperiódicas e irregulares, né? Típicas de um sistema caótico, era o que a gente queria, era o que a gente pretendia replicar, né? No nosso artigo, né? E quero crer que esse resultado, aqui a gente tem o grau de utilização.
Tá? Também no eixo horizontal, o tempo. Aqui, deixa eu ler para vocês. Também não são variações malucas, né, no grau de utilização. Então, aqui o ponto mais baixo é 0,6 e o mais alto é 0,85. 0,6 para o ponto mais baixo, 0,85 para o mais alto. Se vocês forem para aqueles gráficos de grau de utilização da capacidade que eu mostrei, seja para várias economias, seja para a economia americana, esse é o range típico, né, de variação ao longo do tempo no grau de utilização da capacidade e, portanto, da taxa de crescimento. Então, pessoal, longe de querer dizer, tá? O nosso peixe, digamos assim, qual é? É possível oferecer com uma modelagem macro, microfundamentada, com jogos evolucionários, em que uma microdiversidade documentada empiricamente varia endogenamente ao longo do tempo, segundo uma dinâmica de satisfacing plausível, com esses elementos, com esses ingredientes, a gente oferece dois resultados, derivados de maneira teoricamente e formalmente robusta. Se empiricamente relevante é uma outra questão. Tá? Primeiro resultado, a desigualdade salarial emerge como fenômeno persistente. Segundo, para além das suas consequências distributivas desagradáveis, níveis empiricamente plausíveis de desigualdade salarial são uma fonte de flutuações macroeconômicas. Modestamente eu digo, pessoal, modestamente eu digo, né? Eu não conheço, nem na literatura tradicional e nem na literatura não tradicional, nenhum trabalho que mostre que desigualdade salarial pode ser uma fonte de flutuação macro, para além dos seus, digamos, das suas consequências distributivas desagradáveis. Bom, mas, enfim, não vou me vangloriar tanto e indevidamente. O fato de ninguém nunca ter feito não significa que seja algo relevante. Segundo, o fato de termos oferecido uma explicação teórica e logicamente robusta não significa que quando essas predições forem submetidas ao teste empírico por quem tem mais interesse e competência do que eu e o Jailson, esse tipo de predição vai ser corroborado empiricamente. Então, mas, singelamente, o que o artigo faz é fornecer possibilidades explicativas. E, se submetidas ao teste empírico, vão se revelar pertinentes e procedentes ou não. Mas isso é outro departamento. A nossa cachaça, digamos, é construir modelos assim. Perdão, pessoal, acabei me estendendo mais do que eu deveria, né, para variar. Né? Mas é isso, pessoal. Não joguem fora o bebê com a água do banho. Obrigada, Gilberto.